A paz do Senhor para todos os irmãos. Toda honra, toda glória a Ele. Amém? Meus amados irmãos, uma alegria muito grande estar aqui na embaixada. Pastor Mike, Pastor Eliane. E hoje tive um anfitrião que foi me buscar ali no hotel, Nauri. Aí me botou no carro e falou o seguinte: senhor, desculpa, o carro está um pouco sujo, a gente foi trabalhar. Eu falei, então tá bom, dá licença que eu vou descer, vou a pé então, tá certo? O carro estava sujo, porque está trabalhando, né? Então, Nauri, Deus te abençoe, tá? Esse carinho grande conduzir a gente. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande estar nesta cidade. Já estivemos aqui algumas vezes em outras atividades. E coube, neste dia, o convite do pastor Mike. Nós estaríamos ontem num evento, amanhã estarei também em outro evento em Florianópolis. E Deus nos providenciou esta oportunidade para estarmos com os irmãos. Nós louvamos a Deus, porque Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Nós temos o privilégio de servir a Deus ali na Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. Somos nascidos, criados ali. Sou pastor, filho de pastor, neto de pastor. Tenho filho já também que é no nossa Assembleia de Deus evangelista, né? Irmão pastor. Mas o mais interessante disso tudo é porque, pela graça e misericórdia, o meu nome está escrito no livro da vida. Isso é que é importante, não é isso? Então, meus amados irmãos, o privilégio que nós temos de servir a este Deus, que nos garante o privilégio de ter a certeza da vida eterna. Eu estava vendo aqui, pastor Mike, o senhor trouxe aqui o Nauri e mais outro casal, fazendo um relato aqui do trabalho desta igreja, né? E eu estava me recordando, porque nós ajudamos alguns irmãos na África, mais especificamente na Guiné-Bissau. Irmãos, eu vou pedir um favorzinho a vocês. Levante a mão para o céu e dê um glória a Deus. E agora eu vou dizer a razão por quê. Olha só que igreja bonita. Luz à vontade, som, uma grua aqui dentro para filmar. Mike, lá em Guiné-Bissau é um país de língua portuguesa, foi colônia portuguesa, mas é um país muçulmano, 1,5 milhão aproximadamente de habitantes. A topografia, geografia, clima é parecido com o Piauí, mais aproximadamente com o Piauí. E lá, naquele país, meus amados irmãos, não tem luz elétrica. Lá funciona tudo a gerador. Eu andei o país todo, eu e minha esposa, que nós temos ali um trabalho missionário, ajudamos alguns irmãos ali. E eu pude verificar, meus irmãos, que naquele país, preste bem atenção, eu andei no país todo. Naquele país, assim, com boa vontade, 90% das casas, o banheiro, pastor Mike, é um cercadinho de bambu no quintal. O banheiro, 95%. Não tem luz, água encanada não tem, alguns têm poço artesiano. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos. Deus também está operando ali e salvando. E Deus deu um ministério para a igreja, várias igrejas. Ali eu ajudo alguns irmãos, que tem uns que eu não sei nem qual é a igreja. Mas deu um ministério lá de
escola para as crianças. Quando eu estive lá agora em 2010, possivelmente devo estar indo em maio agora, nesse mês de maio, devo estar voltando lá. Quando eu estive lá em 2010, os professores faziam 2 anos que não recebiam salário do governo. Os professores. Polícia, mais de 6 meses que não recebia salário. Então a estratégia da igreja lá é escola para as crianças. Nas aldeias, em todo lugar. É a maioria muçulmana, mas não tem escola. Então, o que acontece? Os irmãos abrem a escolinha para ensinar as crianças e o acordo é o seguinte: no meio da aula tem que parar, cantar corinho e aprender a Bíblia Sagrada. E aí, mesmo os chefes tribais muçulmanos, que lá é animista, né, feiticeiro puro, feitiçaria pura, mesmo sendo assim, mas eles querem que a escola dê uma vaga para os seus filhos. E qual é a outra estratégia? Os irmãos aqui hoje tomaram café da manhã? Quem não tomou café? Quem não tomou café hoje? Quem não almoçou? Levanta a mão. Quem não almoçou? Está em jejum até agora, irmão? Que benção, ali. Tem um ali que está em jejum, que benção. Mas está em jejum, de propósito, né? Mas lá, meus irmãos, quando a criança come um pratinho de mingau, de creme de arroz com manga verde, com pedaço de manga verde, é como se fosse você tivesse ido numa churrascaria. Um pratinho de creme de arroz ou de mingau, de milho, por dia, é como se você tivesse aqui ido numa churrascaria, uma bênção para eles para comer ali. Então, durante a semana, a escola funciona e é um prato de comida, as escolas ficam cheias. E a igreja, domingo, se tivesse uma igreja dessa aqui, pastor Mike, lá desse tamanho, ficava cheia de criança. Porque a escola dominical vai as crianças todas, porque participa da escola e tem um prato de comida que a gente dá ali para aquela criançada toda. Então, a estratégia é essa. Vai, estuda e tem que estudar a palavra e as crianças então estão aquele provérbio 22:6. Educa a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer ela vai se lembrar daquilo que aprendeu. Então Deus está fazendo uma obra extraordinária naquele país. Tem muitos irmãos que são abnegados, meus irmãos. A gente aqui vive num paraíso. Esse país é muito maravilhoso, meus irmãos. Você, aí do lado aqui, né? Quantos quilômetros? 2, 3, 4 quilômetros, vai aqui na comunidade e vê as pessoas carentes, né? Mas ainda tem essa oportunidade. Mas lá, 1,5 milhão de habitantes e o povo não tem Deus, não tem Jesus, são feitiçaria pura, adoram cobra, adoram tudo que possa se imaginar. Mas tem um povo lá dentro que está trabalhando e está criando uma igreja, que essas crianças todas que estão sendo educadas, daqui a pouco já temos formando lá, formando jovens, tá certo? E a juventude aqui, sabe, é o que eu vou falar daqui a pouco? Pastor Mike, os irmãos lá, em 2011, vieram ao Brasil, alguns missionários, visitar as famílias. E aí chegou para a juventude lá da igreja, o que vocês querem que eu traga de presente do Brasil? Os jovens todos de uma igreja, assim, numa voz só, pastor, por favor, traz Bíblia de estudo para a gente. O presente que eles queriam no Brasil. Bíblia de estudo. E agora, acabou de chegar lá agora, abril que nós estamos, agora no iníciozinho de abril, chegou uma remessa de 12 mil Bíblias que imprimimos aqui no Brasil, em papel, em crioulo, que é o dialeto deles lá, para distribuir para aquele povo naquele país ali. 12 mil Bíblias. Então, meus amados irmãos, os irmãos falou aqui sobre isso, e aí eu não posso deixar de falar para os irmãos incluírem nas suas orações Guiné-Bissau. Anota esse país aí, e Deus vai fazer coisas maravilhosas ali.
Por isso que eu falei para vocês darem glória a Deus. Vocês deram glória a Deus antes, né? Para coisa agora, pode dar um glória agora forte para Deus aí. Meus amados irmãos, nós vamos falar aqui rapidamente um assunto que eu, apesar de ser um jovem ainda, né? Mas a gente é criado na igreja, a gente é educado. Eu fui criado numa família de culto doméstico, de leito. Meu pai tem 80 anos, é pastor de uma igreja de 8.000 membros. Ele hoje já fica tomando conta, mas deixa a juventude trabalhar. Minha mãe tem 77 anos, mas sábado de manhã, sábado de noite, está visitando os órfãos, a viúva, sai lá, esse trabalho que vocês fazem aí, ela vai atrás, que na igreja da Assembleia de Deus tem um trabalho de CIB, irmãs beneficentes, né? E elas trabalham. Minha mãe está lá na frente, mesmo ela tem um probleminha já meia curvadinha, cansada, mas imbatível no trabalho. E a palavra de Deus que eu aprendi sempre foi isso, no culto doméstico, sempre a palavra. E a minha avózinha, mãe do meu pai, ela morava numa fazenda no interior do Rio, e quando a gente ia na casa dela, não tinha jeito. Ela era uma pessoa de pouca instrução e só sabia ler. Preste bem atenção, meu irmão. Só sabia ler a Bíblia, não lia mais nada. Mas a Bíblia ela lia. Meio-dia, na roça, o almoço é 10h30, 11 horas da manhã. Então, dava meio-dia, podia estar os netos todos visitando o aniversário dela, trancava o seu quarto, era 1 hora de oração, de leitura da Bíblia. Era o ritual da minha avózinha, né? Mãe do meu pai. Então, fui criado desta maneira, estudando a Bíblia. Mas, de um certo tempo para cá, eu aprendi algumas coisas mais. Vou ler aqui, os irmãos não precisam nem abrir a Bíblia aí por enquanto, eu vou lê-la. Capítulo 22 de Apocalipse, versículos 6 e 7, 18, 19 e 20. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras deste livro, testifico. Se alguém fizer algum acréscimo, Deus também acrescentará os flagelos escritos nesta palavra. E se alguém tirar alguma coisa das palavras deste livro, Deus também tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Hoje, talvez fosse na época Davi estivesse aqui, ia falar, escondi a tua palavra no meu iPad, né? Que nem mais muita gente tem no telefone, no iPhone, né? A Bíblia, né? Mas eu queria perguntar, quem está com a sua Bíblia aí? Levante aí. Que bênção, né? Muito bem. Agora, olha só, pastor Mike. Quem tem uma Bíblia? Levanta a mão. Uma Bíblia. Levanta a mão agora. Uma Bíblia. Tá bom. Olha só, pastor Mike. Quem tem 2 Bíblias? Levanta a mão, por favor. Olha que benção. Quem tem 3 Bíblias? Olha que maravilha. Quem tem 4 Bíblias? É sempre assim. Onde eu pergunto, é sempre assim. Eu mesmo, no meu escritório em casa, eu tenho 9 versões diferentes. 9 versões diferentes que eu estudo. Assim, quando eu estou em casa, tenho meu escritório. Então, tem lá 9 versões, fora as outras que estão na prateleira lá quando a gente precisa. Meus irmãos, a palavra de Deus, eu tenho aprendido, e mais recentemente, uns 3 anos atrás, eu escutei um africano falar sobre um aspecto da Bíblia, e eu confesso a vocês que mudei a minha maneira
de estudar a Bíblia e de aplicá-la efetivamente na minha vida. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, quando Deus deu a Moisés as escrituras, começou a dar a lei para Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, preste bem atenção, eu quero que vocês ensinem estas palavras aos seus filhos, aos filhos dos filhos. Agora, Moisés, eu quero que faça o seguinte: quando se levantar, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, você ensina essas palavras aos seus filhos. Eu estava falando com o pastor Mike Abud, que eu tenho falado em algumas palestras, quando fala assim, tem professor aqui, professor público, professor? Tem professor? Todo mundo fala do ensino de tempo integral, não é isso? Há um clamor pelo ensino de tempo integral. Deus foi o primeiro que implantou o ensino de tempo integral. De manhã, de tarde e de noite. Quer dizer, quando estava trafegando, o povo saiu do Egito e foi para Israel, no caminho Deus deu a lei e falou: agora ensina esse povo quando se levantar, quando estiver caminhando pelo caminho e quando se deitar. No capítulo 16 de Deuteronômio, nós vamos encontrar Deus falando, através de Moisés, o seguinte: olha só, Moisés, quando um governante for assumir o seu governo, quando o rei for assumir, no capítulo 17, quando o rei começar a governar, manda fazer uma cópia da lei, preste bem atenção, meus irmãos, manda fazer das palavras que está nesse livro, ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a palavra. Deuteronômio 17, 18 e 19. Para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente todas as palavras. Então, era para todo o povo, Deus queria que todo o povo, de manhã, de tarde, de noite, lesse a palavra de Deus, meditasse nela, de dia e de noite. Para um governante, naquela época não tinha essa facilidade de ter cópia assim, mas Deus falou: quando o rei começar a governar, tira uma cópia e ele leva com ele para todo dia meditar, para qualquer governante. Outro líder que veio após Moisés, os irmãos conhecem, o irmão Josué, um general de primeira categoria, mais brilhante dos líderes que nós encontramos na palavra de Deus. Um grande líder, irmão Josué. Os irmãos conhecem a passagem lá no primeiro capítulo de Josué, versículos 6, 7 e 8. 3 vezes Deus fala: Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Mas diz o seguinte: olha só, Josué, não deixa de meditar nesta palavra de dia e de noite. Não deixa de meditar, porque se você meditar, você vai ser um homem de sucesso. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Quem quer ter sucesso na vida aqui? A receita para o sucesso está aqui, meus irmãos, está aqui, não tem outra receita. Tudo o que você precisar, vocês já aprenderam aqui com alguns conferencistas que vêm nesta igreja, eu também bebo da fonte, da mesma fonte, né? Que tudo que você quiser nesta vida, que você imaginar, qualquer sentido de relação de um ser humano com outro, relação do ser humano com a terra, com a ciência, enfim, com a biologia, com qualquer coisa, você encontra nesta palavra aqui, que é a palavra de Deus. Quem crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Crê mesmo, meus irmãos? Então veja bem, Josué, ser forte e corajoso, mas não deixa de meditar.
Fale sempre do que está escrito neste livro. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com o que está escrito nele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus deixou esta palavra para nós. Diz o seguinte, olha, este livro dia e noite. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Você tem 3, 4 Bíblias. 2, 5. E a necessidade de não só tê-la, mas praticar, de ler a palavra de Deus. Vem outro rapaz, os irmãos conhecem bem esse rapaz, o irmão Davi, né? E logo o primeiro salmo é que eu fico impressionado. O primeiro salmo e depois o salmo 119. Aquele salmo pequenininho, né? Salmo 119 é o pequenininho, né? Mas o primeiro salmo, bem-aventurado o homem, a mulher, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite, meus irmãos. Olha só, o irmão Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Depois o salmista no Salmo 119 é um salmo, eu sugiro, não vou perguntar aqui, que eu não quero saber quem leu ou quem não leu. É um salmo grande, desanima. Normalmente as pessoas não gostam de ler o Salmo 119. Mas o Salmo 119 é um salmo de exaltação à palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 172, se não me falha a memória. Salmo 119. Todo ele é um salmo de exaltação à palavra de Deus. E aí os irmãos conhecem, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, a tua palavra é lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, não é? O salmista enfatizou isso da palavra de Deus. E agora, já aqui no Novo Testamento, e que eu chamo a atenção dos irmãos. Camarada que não precisava disso, ele não precisava, mas fez questão de citar para que sirva de exemplo para nós. Jesus foi levado para o deserto, depois de 40 dias, jejuou, e aí o que aconteceu? Todos conhecem. Veio o tentador e falou, e aí, tu é filho de Deus? Está com fome? Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus podia ter falado qualquer coisa. Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Deus encarnado, podia ter falado qualquer coisa. Mas qual foi a arma que Jesus utilizou? As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus diz que nem só de pão o ser humano vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o bicho ficou nervoso, né? Malandro que ele é. Ele sabe também da palavra. Preste bem atenção, meu irmão. Não duvida do bicho, não. Ele é terrível. Chegou Jesus, olha só, tem aqui, levou ele na cidade santa, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois a palavra diz que você se jogando, Deus vai mandar os seus anjos para cuidar de você, e eles vão te segurar com a tua mão, para que você não tenha nenhum ferimento. E Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas, mas a palavra de Deus diz, não ponha o seu Deus à prova, louvado seja o nome do Senhor. Se você for um crente afiado com a palavra de Deus, pode estar certo que em qualquer momento, o bicho, o capetão, vai usar uma palavra também, vai usar alguém para querer fazer uma armadilha contra você. Mas, como Jesus,
esteja armado com a palavra de Deus, que você vai sempre conseguir a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Depois os irmãos conhecem, terminando a tentação, levou ele, botou, olha só, eu lhe darei tudo isso, levou num monte alto, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhado me prostrar. E aí Jesus falou, vai embora Satanás, a palavra de Deus afirma, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. E aí o diabo saiu, foi embora, e aí os anjos do Senhor vieram e serviram o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar certo, meu irmão, que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e nunca vai nos deixar desamparado. Pode que o inimigo, aqueles que são adversários, e hoje o que existe de pessoas deturpando a palavra de Deus para os seus interesses, para as suas paixões, para resolver os seus problemas, eles interpretam de acordo com a sua vontade. Mas o crente, o servo de Deus que estiver realmente firmado na palavra de Deus, que medita nela de dia e de noite, pode estar certo que o Espírito Santo sempre vai te dar a resposta certa e a vitória será sua. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava explicando, no capítulo 7 de Mateus, Jesus estava explicando a sua missão. E ele disse, olha, quem crê nas minhas palavras, saiu da morte para a vida, conquistou a vida eterna. E aqueles homens ali, sempre criando problema para ele, aqueles fariseus, e ele falou, examinais as escrituras, porque você vai ter nela a vida eterna. Cuidais de ter nela a vida eterna. Meus amados irmãos, nós que somos servos de Deus, que temos este privilégio, meus irmãos, vocês, eu, estamos aqui, temos o privilégio de hoje ter a palavra de Deus, ter uma igreja como essa. Eu estava falando para o pastor Mike. Vocês conhecem aqui alguma notícia do Irã? Da igreja do Irã, alguma coisa? O que vocês conhecem do Irã? Só vem notícia ruim, não é isso? E eu quero dizer para os irmãos, vocês acompanharam aí um pastor Youssef, que estava preso há um tempo, né? Nós ajudamos lá através da diplomacia e tudo, e ele está liberto. Mas eu estava contando para o pastor Mike. Hoje, lá no Irã, tem uma igreja grande. E a igreja é grande, sabe como é que ela é, meus irmãos? Em torno de 10 a 12 pessoas no máximo, que se reúne na casa das pessoas. E a igreja é tão secreta, tão cuidadosa, que agora, no mês de março, estava tendo um relatório, uma igreja descobriu a outra no andar de cima do mesmo prédio. 2 anos tinha igreja ali, e um não sabia que tinha igreja, uma igreja no mesmo prédio, 2 igrejas. Depois de 2 anos que descobriram que a igreja estava lá. E no dia 25 de dezembro de 2010, o governo prendeu 75 pastores, no mesmo dia, porque é simbólico, 25 de dezembro é o dia de Natal, né? De Jesus, quem acredita em Jesus, então eles prenderam para provar que Jesus não resolve nada. E o irmão Fachide, nota esse nome aí e ora por ele. Irmão Fachide está preso desde 25 de dezembro. Era um líder das igrejas lá, um rapaz de 32 anos hoje. E irmão Fachide ficou 361 dias preso numa solitária. 361 dias. Mas o Irã está com aquele negócio de fazer a bomba atômica, mas os irmãos lá têm a noção que a maior bomba atômica que está chegando no Irã é a palavra de Deus. Neste mês foram impressos, estamos concluindo, foram impressos 200 mil exemplares do Novo Testamento. 200 mil. E vamos chegar a 1 milhão até o final do ano. E tem gente levando. Aquela história que a gente ouviu, pastor Mike, de contrabandista de Deus, né, que levava livro para a Rússia, para aquele coisa, está a mesma coisa hoje acontecendo no Irã. Tem um bocado de gente levando Bíblia
e Deus tem aberto as portas, tem fechado os olhos dos polícias, e a Bíblia está chegando lá dentro do Irã. E as pessoas estão clamando. Aí, agora em janeiro, um grande crítico da televisão oficial iraniana, um crítico, assim, imagina um programa de televisão famoso aqui no Brasil, o maior de audiência lá da televisão oficial, que lá só tem programas oficiais. Ele recebeu um Novo Testamento que um jovem deu na praça lá para ele, pegou e deu lá, que os jovens lá estão encarando a morte. Sabe que pode morrer, mas estão pegando e levando a Bíblia e entregando assim. Entregando a Bíblia. E esse crítico recebeu no carro, ele parou num sinal, e os jovens deram um Novo Testamento. Esse crítico fez a maior propaganda que podia ser feita a respeito da Bíblia. Ele chegou no programa de televisão e falou o seguinte: estou saindo de uma gripe de 15 dias, que está uma benção. Então ele chegou no programa de televisão, um Novo Testamento bonito, impresso na língua deles lá, e aí pegou, olha só, um crítico de televisão, pegou, eu recebi isso aqui, desses pessoal aí que fala de Jesus, olha que livro bonito. Isso é um livro que dá prazer da gente pegar. Porque o Alcorão é um negócio sujo, feio, tudo esquisito. Olha que livro bonito desse negócio que fala de Jesus. E fez ali 43 segundos de propaganda do Novo Testamento na televisão oficial. Deus vela pela sua palavra. E os irmãos... deixa eu contar esse testemunho para vocês. O pastor, do pastor lá, desses jovens, Deus chegou assim, 11 horas da noite, e falou: pega o seu carro e sai. Aí ele pegou o carro, mulher, Deus está falando para a gente sair. Pegou o carro e saiu, andando. E aí daqui a pouco, ele viu um carro seguindo ele. Ficou preocupado. Era 1 hora da manhã. Ele parou no sinal e esse carro parou do lado. Aí ele pensou: vamos ser assaltados. Aí a esposa dele falou para ele: olha só, Deus está mandando você ir ali e dar esse Novo Testamento para aquele homem. E aí o cara que estava lá, ele pegou, saiu com o sinal fechado, foi ali, bateu no vidro, deu o Novo Testamento. Deixou o telefone para qualquer coisa ligar. É um perigo deixar o telefone assim, mas o pastor pegou e deixou o telefone para ele. Dias depois, aquele rapaz ligou para ele: queria falar com o senhor. E aí chegou e contou: olha só, eu estava em casa vendo televisão e alguma coisa me falou para mim pegar o carro e sair de casa. E quando eu estava com o carro, alguma coisa me falou: segue aquele carro ali. E aí eu segui. Eu parei do lado de vocês e eu fiquei com medo. Quando você saiu para me dar aquele livro, eu fiquei com medo, pensei que ia ser assaltado. Quer dizer, o pastor pensando que ia ser assaltado por ele, e ele pensando que ia ser assaltado pelo pastor. E ali ele pegou e contou que alguma coisa tinha falado que ele tinha que aprender de Jesus. Então, naquele momento, ele, 1 semana depois, ligou, foi lá, fez o contato com o pastor e aceitou Jesus por causa da palavra de Deus. Então, os irmãos ali no Irã estão crendo que a maior bomba atômica que o Irã está produzindo não é aquela que é para atacar Israel, para atacar o mundo aí. Mas a maior bomba atômica é a palavra de Deus que está chegando ali, transformando aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, para concluir, o irmão Paulo escreveu para um rapaz, irmão Timóteo. Lá, todo mundo conhece essa passagem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus amados irmãos,
eu conclamo a vocês para que passem a ter uma outra atitude com a palavra de Deus. Vamos lá. Quem toma banho aqui todo dia? Que benção, hein? Imagina se você deixa de tomar banho um dia. Vamos lá. Tá, não vem aqui, a gente não vai sentir, né? 2 dias sem tomar banho. Como é que você fica? Vamos lá. 2 dias sem escovar dente. Como é que fica? Para que serve escovar o dente? Ficar com um hálito bonito, não é isso? O dente bonito. Para que tomar banho? Não passa um sabonetezinho para ficar cheiroso? Eu aprendi também, meus irmãos, que a mesma coisa é a palavra de Deus. Todo dia você come. A oração que Jesus ensinou, a única oração, dá-nos o pão nosso de cada dia. Não é o pão só espiritual, só material, não. É o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus tem que ser comida todos os dias. Assim como você toma banho, assim como você escova os dentes todo dia para se manter limpo, para manter esse corpo limpo, você só vai manter o seu espírito, a sua alma limpa e alimentada se todo dia você comer a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não adianta ter 3, 4, 5 Bíblias em casa se você não usa a palavra de Deus. E tem mais uma receita. Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu aprendi uma fórmula, que quero passar para os irmãos aqui, se vocês não têm. Como minha formação é matemática, então gostei disso que eu li, que eu aprendi. Tem uma fórmula, SB igual a SC. SB igual a SC. Aí PSC, não tem nada a ver com PSC não, gente, tá? É SB igual a SC. Sem Bíblia, sem café. Minha fórmula, eu venho já uns 3 anos que eu estou aplicando essa fórmula. Sempre li a Bíblia diariamente, mas o que eu faço? Ontem saí de casa, era 5h45 para pegar o avião 6 horas da manhã para vir para cá. Eu levantei às 4h30 e li a Bíblia. Antes de tomar café, antes de comer qualquer coisa, eu leio a Bíblia. Apliquei essa fórmula. Sem Bíblia, sem café. SB igual a SC. E a minha sugestão a você é que você faça qualquer coisa. Se você não tem condições de fazer isso, mas todo dia, meu irmão, leia a palavra de Deus. Os judeus, o dia começa, não começa de manhã cedo, né? Os judeus começam o dia no final do dia, né? Com o anoitecer, com o pôr do sol começa o dia. Então o judeu, o judeu que é praticante, em vez de dormir com a imagem de televisão, de novela, com qualquer imagem ruim, o judeu sempre lia a palavra de Deus. O dia dele começava às 18, 19 horas, de acordo com o pôr do sol. Então ele sempre se impregnava para dormir com a palavra de Deus. Então Deus já no início, olha, quando você se levantar, e quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar, estuda, leia a palavra de Deus. Quer ter sucesso? Não tem outra fórmula, meu irmão, em qualquer atividade da sua vida. Em qualquer atividade da sua vida, não tem outra fórmula para você ter sucesso. Tem que comer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus todos os dias. Assim como você escova o dente, assim como você toma banho, passa um sabonetezinho. Lembra o seguinte, eu tenho que passar
o sabonetezinho da minha alma. Qual o sabonete da minha alma? É a palavra de Deus. Qual o sabonete do meu espírito? É a palavra de Deus. Qual é a pasta de dente da minha alma? Qual é a pasta de dente do meu espírito? É a palavra de Deus. Pode estar certo, meu irmão, que a tua vida vai mudar. Olha o que eu disse, eu sou nascido, criado no Evangelho. Mais de 3 anos para cá, sempre estudei a Bíblia, sempre li, enfim. Mas eu agora tenho como disciplina, todos os dias eu leio a palavra de Deus. Aprendi com um grande conferencista que vocês conhecem aqui, Mike Murdock. Eu leio todo dia, provérbios do dia, né? Hoje já levantei, já li o provérbio do dia, o capítulo do dia. E leio outras coisas também, mas daquela sabedoria de Mike Murdock, eu aprendi todo dia, eu leio o livro de provérbios, do capítulo concernente ao dia, e leio as outras coisas todas que eu tenho que ler da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, só tem uma maneira de nós termos sucesso na vida. Quer ser o melhor? Quer ser o melhor onde você está trabalhando, no comércio, numa loja, enfim, aonde você estiver, na sua vizinhança, aonde você estiver, tem que ser uma pessoa que lê, estuda e pratica a palavra de Deus. Jesus falou, aquele que lê, aquele que estuda, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a luta, vem a tempestade, vem a enchente, vem as tribulações da vida, vem os obstáculos, mas eu quero dizer para você que você estará ali, firme na rocha, porque a rocha é o Senhor Jesus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, para finalizar, esta semana, exatamente, na segunda-feira passada, vocês viram a notícia que saiu no Rio de Janeiro. Um pastor recebeu uma bala perdida. Quem viu essa notícia aí? Viram no Jornal Nacional, né? Um pastor recebeu... Era meio-dia aproximadamente, ele estava indo para a igreja, uma reunião administrativa na igreja, e ali, numa via expressa, cheia de gente, houve um confronto da polícia com bandidos, e uma bala perdida atingiu aquele pastor. O sepultamento dele foi na terça-feira. Um pastor de 50 anos, ia fazer 51 agora na quinta-feira que vem, dia 2, sexta-feira, dia 3, e 2 filhas, 2 meninas bonitas de 20 e 21 anos, um rapaz, obreiro, trabalhando na igreja, e no sepultamento dele, estava lá a igreja, um velhinho de 80 anos, pai dele, a mãe dele de 77 anos, e confortando a todos que chegavam lá para confortar eles, o pai e a mãe. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle, diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja do conhecimento do nosso Deus. É verdade ou não é verdade? Quem crê nisso aqui de verdade, nisso que eu estou falando aqui? Quem crê? Então estava ali. E na hora do sepultamento, aquele pastor, 80 anos, e aquela pastora, falando ali, com maior tranquilidade, sem choro, naturalmente com tristeza no coração, mas falando desta palavra para aquela multidão. Tinha muitas pessoas naquele velório. E estava ali dando aquele testemunho. Deus está no controle de todas as coisas. E aquela senhora falou, olha só, pegou a palavra de Deus diz que Deus está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 77 anos. E meu pai de 80 anos ainda cantou um corinho. Era meu irmão que estava ali sendo sepultado. Mas Deus está no controle de todas as coisas.
Ele está na glória. Se a gente crê nisso, não pode ter desespero, meu irmão. A dor é terrível, imagina só. É uma dor que você não tem como dizer que não sente, mas estava ali e meu pai e minha mãe pôde dar esse testemunho ali para toda aquela população ver que ele é um pastor que prega a palavra de Deus. E na hora teve que suportar aquilo ali. E meu pai é uma pessoa muito dinâmica, ainda teve força, cantou um corinho lá, né? Se preparado. Eu não sei cantar. Quem não está preparado para se preparar, porque a luta pode chegar a qualquer momento. Pode ser a maior tempestade da sua vida, mas que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ele está firmado na rocha. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, pode vir a tribulação que vier na sua vida, mas se você meditar na palavra de Deus, como disse o salmista, o seu prazer está em meditar de dia e de noite na palavra de Deus, Deus vai te dar a vitória. Esta palavra está escrita nesta palavra, que muito brevemente Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Sou eu e você. E eu costumo dizer para os meus amigos, quando eu falo, só tem uma senha que precisa para você estar com a senha que leva para a vida eterna. Tem uma senha, 3 letrinhas. Todo aquele que crê, tem que crer, só crer. Não adianta dízimo, não adianta pular, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta subir escada de joelho, não adianta espernear. Basta crer. Todo aquele que crê será salvo, está escrito essa palavra. Eu creio, meus irmãos, que a qualquer momento, eu não sei como, é o que eu falo na roda desses meus amigos que eu vivo aí, eu explico, vou lá, falo, daqui a pouco eu falo assim, olha só, vocês vão pensar que eu sou louco, mas é o seguinte, eu não sei como é que vai acontecer, mas a qualquer momento vai tocar uma trombeta, uma sirene, eu não sei o que vai acontecer, só que eu vou estar aqui e eu vou subir, essa parede não vai me conter, porque eu creio nesta palavra que a minha salvação foi garantida através de Jesus na cruz do Calvário.